E eu não sei, assim, às vezes tem no meu computador, às vezes eu fico muito tempo sem desligar ele e aí dá esse pau. Foi isso. É sem problema, sem problema. O pessoal está aqui aguardando ansiosamente aí, professor. Aham. Vamos pegar aqui. Agora eu tive que reiniciar o computador e fechei a aula. Peraí, deixa eu abrir de novo. Sem problema. Eu tô Enquanto isso, escutando. professor, eu vou fazendo uma introdução aqui, né? Então, só quero então iniciar hoje a nossa quarta aula da Liga de Saúde da Família, né? Agradecendo a presença de todos aí, todos os colegas do curso de medicina aqui do IDOMED Estácio, os colegas também aí da Liga de Saúde da Família, né? Então, é um evento aí que a Liga está trazendo mais uma vez com um grande palestrante, né? Então, agradecer aí o professor Dr. Gustavo Gusso, né, por ter aceito já o primeiro convite que a nossa colega Daniela enviou por e-mail, né? Então já no primeiro momento já aceitou de antemão, né? Então participar, trazer um pouco desse seu conhecimento para a gente, né? Falar do tema que é bem importante aí para o curso de medicina, para alunos de medicina e médicos de forma geral, né? Comunicação clínica na prática médica. E aí, professor, eu vou fazer aqui uma breve leitura do seu currículo para o pessoal também conhecer um pouco mais, né? Aqui também já aproveito para mostrar, estou em mãos aqui, né, o livro do Dr. Gustavo, que a gente tem ali na biblioteca, né? Então, Dr. Gustavo com os seus colaboradores. A nossa última aula aqui, a gente teve a presença do seu grande conhecido, o professor Paulo Poli, né, Dr. Gustavo? Ah, ele trabalhou por aí, né? Trabalhou. Ele esteve aqui dando uma palestra para a gente aqui no nosso auditório também. Então foi bem bacana também. Então, o Bacana. doutor Gustavo, então, possui graduação em Medicina pela Universidade de São Paulo, né? Residência em Medicina de Família e Comunidade pelo Grupo Hospitalar Conceição, mestrado em Medicina da Família pela University of Western Ontario e doutorado em Ciências Médicas pela Universidade de São Paulo. É membro efetivo do Onco International Classification Committee e professor doutor da disciplina de Clínica Geral da Universidade de São Paulo. Como editor, então, é autor do Tratado de Medicina de Família e Comunidade e conquistou o primeiro lugar aí do Prêmio Jabuti na categoria Ciências de Saúde. E autor também do livro Comunicação Clínica, que é o tema que o professor vai abordar hoje. Então, professor, seja bem-vindo aí ao nosso grupo aqui de estudos, Obrigado. né? A Lansfac aqui agradece mais uma vez a sua presença e passo a palavra para o senhor aí trazer o seu conhecimento para a gente. Beleza, então. Bom, a gente estudou habilidade de comunicação, eu estudei desde o mestrado até desde a residência, né, de medicina de família. Na minha graduação eu tive muito pouco. Na graduação a gente tinha muito na aula de propedêutica, era muito mais exame físico, né? E a anamnese era um checklist, então a faculdade não ensinava tanto comunicação. Tinha um pouco de aula de comunicação na psicologia médica, que era muito engessada, era dada pelos psiquiatras, etc e tal. E aí, nesses últimos anos, eu estou formado há 20 anos, a comunicação avançou muito na Europa e hoje ela é uma disciplina em várias faculdades já, na Europa inteira é uma disciplina muito forte e se descolou, juntou um pouco. Não é que ela juntou a propedêutica e a psicologia médica, se tornou uma outra coisa, né? Que a psicologia médica muitas vezes estava dentro do campo da psiquiatria e tal. Então a comunicação clínica se tornou uma disciplina. Eu e a Marcela, uma colega, escrevemos esse livro ano passado, de comunicação clínica, e mais tem outras referências. Esse aqui foi o mestrado que eu fiz, que a gente traduziu, o método clínico centrado na pessoa, e tem esse livro que é um clássico da comunicação, Skills for Communication Patients, que tem um questionário chamado Calgary Cambridge, que está lá para avaliar a comunicação. E a gente sabe que, na verdade, a reclamação, o processo judicial com os pacientes é muito mais vinculado à comunicação do que propriamente o médico não saber
exatamente o remédio, etc. e tal. Então, a comunicação é, de fato, um dos pilares da medicina. Eu diria que os dois pilares da medicina é a comunicação e, hoje, né, é a comunicação e a epidemiologia. Então, a gente tem que saber muito de epidemiologia, estudar muito epidemiologia, para poder, quer dizer, estudar muito epidemiologia, análise crítica dos artigos e depois, com todo esse conhecimento, comunicar, traduzir. Claro que a experiência clínica, anatomia, fisiologia, tudo isso continua sendo as bases também da medicina, nesse sentido mais princípios, né, vamos chamar assim, que a gente aprende nos primeiros anos, e a comunicação e a epidemiologia seriam as bases para os últimos anos. Aqui a maioria das pessoas está em que ano, hein? Aqui, professor, tem pessoal de todas as fases aqui. Primeiro ano, segundo ano, tem calouro, tem Tá. veterano aqui. Bom, então aqui a base teórica do método clínico central na pessoa, que é o primeiro que eu vou falar, é muito voltado para a diferença do conflito entre o Descartes e o Spinoza, que eram filósofos que viveram lá no século XVII, e o Descartes, como todo mundo sabe, criou a base do que a gente entende hoje, que é o método científico, né? O pensamento cartesiano, que como consequência, né, separou a mente do corpo, entendeu o corpo como algo mecânico, e o Spinoza, que era contemporâneo, ele questionava isso e já dizia que a gente não consegue separar o corpo da mente, e aí ele questionava o Descartes e deu início a essa linha de raciocínio que tem sido chamada de organicista ou sistêmica, ou seja, de que a gente faz parte de um todo e tal. Então, essa base filosófica ela é importante não só para atenção primária, como para a medicina de família. E além dessa base filosófica, temos também o Arthur Kleinman, que é um médico e ele era um antropólogo, psiquiatra de origem, mas um antropólogo, que é um médico antropólogo, criou desenvolveu bastante uma área que foi chamada de antropologia médica e que também questionava as anamnese que a gente aprendia na faculdade. Mas o Balint foi o primeiro cara que escreveu, ele também era psiquiatra de origem, algum livro específico sobre comunicação, foi um livro chamado Médico, Seu Paciente, a Doença. Ele lançou a ideia do médico ser um remédio para o paciente, ou seja, o paciente já melhorar com a presença e com a conversa do médico, desde qualificada. E o Kleiman, ele então, em vez daquela anamnese que a gente aprende na faculdade, de o que você tem, para onde, como que é a dor, para onde que ela vai, etc e tal, ele nos convidava a fazer o método que ele chamou de explanatório, para fazer essas perguntas do tipo, o que que você acha que causou o problema, o que que você vai fazer com esse problema, o que que você tem medo nessa enfermidade, e o que vai acontecer com você se você não fizer nada, enfim. E esse método explanatório foi trazido, então, para a área da clínica geral pelo Cecil Hellman, que também era um médico antropólogo sul-africano, radicado na Inglaterra, e que traduziu essas perguntas para o nosso dia a dia. Então, por que começou a falar, convidou a gente a fazer esse tipo de anamnese, né? Por que isso aconteceu? Por que aconteceu comigo? Enfim, questionar os pacientes sobre isso que a gente está traduzindo como experiência da doença ou enfermidade. Então, em inglês, os médicos antropólogos, tanto Kleiman quanto o Hellman, chamam a diferença de disease e de illness, que illness é a enfermidade, quer dizer, a experiência do paciente, e disease é a conduta, é o diagnóstico médico do profissional de saúde. Então, tem essa separação. O paciente conta uma história, ele tem uma sensação, ele tem uma percepção sobre o que é diabetes,
ou sobre o que é os sintomas que ele está sentindo, e nós vamos entregar um diagnóstico. Então, os canadenses desenvolveram, através dessa base de conhecimentos filosófica, o método clínico centrado na pessoa, que basicamente explora a doença e a experiência da doença no primeiro componente. Eles dividiram em 4 componentes. Antes eram 6 e foram encurtando para 4. Um subcomponente que eles acrescentaram recentemente é a gente explorar com as pessoas o que elas entendem que é saúde na concepção delas. Então, tem gente que acha que saúde é poder comer o que quiser, não fazer atividade física. Isso é ser saudável. Então, nem todo mundo acha que saúde é fazer atividade física, correr maratona. Então, cada um tem uma concepção de saúde muito distinta. E, claro, explorar a doença, que é o que mais a gente aprende na faculdade, que é isso, que você tem dor, para onde que vai, se é enxaqueca, se é cefaleia, se é AVC, enfim, fazer o diagnóstico da doença, mas também explorar a experiência da doença com aquelas perguntas. Quer dizer, o que você espera de mim como médico? O que você... quais são os seus medos, as suas expectativas na consulta, suas perdas de função com essa enfermidade, e etc e tal. Depois, então, entender a pessoa como um todo, que é entender o contexto que ela vive, proximal e distal, ou seja, a família, a comunidade. O terceiro componente é elaborar um plano conjunto, e aí fazer a decisão compartilhada, e, finalmente, intensificar a relação do médico com a pessoa, ou do profissional de saúde, se não for médico. Então, nesse primeiro componente, existe uma regra mnemônica em inglês, que é o FIVE, que é Feelings, Ideas, Functions, Expectations, quer dizer, para a gente explorar quais são os sentimentos, as ideias, as perdas na função, os comprometimentos da função e as expectativas do paciente em relação àquela enfermidade ou em relação àquela consulta. E depois os outros componentes, como eu falei, de entender a pessoa, né, como um todo, não só ela ali na consulta, mas como é que ela vive, como é que é a relação dela com o trabalho, com a família, rapidamente. Isso aqui é muito rápido. Todas essas consultas foram feitas, esse método ele foi desenvolvido para ser rápido, né? Não para fazer consultas muito longas, pelo contrário. Então, isso tudo é muito rápido. Inclusive, esse raiozinho aqui mostrando que a gente, às vezes, faz uma pergunta sobre a doença, depois faz uma pergunta sobre a experiência da doença e faz uma pergunta sobre o que ele entende que é saúde. Depois tem as fases da consulta, que é abertura, exploração, compartilhamento e finalização. Então, quer dizer, essa é uma outra forma de ver. Geralmente, os livros de comunicação, eles dividem, muitos livros de comunicação dividem as consultas assim. Não é a única forma de dividir a consulta. A gente pode dividir a consulta em abertura, exploração, compartilhamento e finalização, por exemplo, que seria 2 formas. O mais importante é que qualquer forma que a gente divida a consulta, nunca é um questionamento, né? A consulta nunca é por exemplo, o paciente fala no começo e a gente fala no final. Não é isso. As 4 fases ou as 5 fases são fases em que a gente conversa, né? Então, um dos erros mais importantes na consulta é que a gente não reserva tempo para conversar no final. A gente dá o remédio, dá a receita, dá o encaminhamento, e o paciente, como se ele tivesse a obrigação de falar no começo, a gente tem a obrigação de falar no final. Isso não é bom. Mas, então, uma outra coisa aqui nos artigos de comunicação é muito ressaltada é que a gente tem que preparar bem a consulta, a gente tem que chegar no horário do atendimento, se concentrar, ter um ambiente agradável. Nem sempre a mesa precisa estar toda arrumada, mas a gente precisa estar concentrado e ter terminado a consulta anterior para que aquilo não interfira na próxima consulta, né? E aí, sempre o primeiro minuto é chamado de golden minute, que é o primeiro minuto é muito importante, que a gente criar uma relação com o paciente. Nem sempre a mesa, geralmente a mesa de atendimento na Europa, ela não está na posição entre o paciente e o médico, como é tradicional aqui no Brasil. Geralmente ela está de lado, nessa posição, encostada na parede ou não, mas isso facilita a comunicação e facilita também fazer algum exame físico, acelera a consulta, diminui. E também não precisa ter sempre receituário em cima da mesa. Uma das recomendações é ter lenço, porque às vezes as pessoas choram, ou alguma coisa que enfeite para deixar o ambiente mais agradável. Então, o ambiente ele é importante, né?
ter o máximo de silêncio possível, menor comunicação, menor interrupção possível. E, então, tem artigos científicos que falam de como deve ser o consultório, desde a maca, que o ideal é ser diagonal, que ocupa muito mais espaço, é muito raro a gente encontrar uma maca assim, mas a mesa ser de lado é uma tradição fora do Brasil, enfim, para facilitar a comunicação e também o exame físico, como eu falei, né? Então, o Golden Minute é super importante, né? A gente criar essa empatia no começo da consulta e tem essa lei do eco emocional que a gente recebe do paciente, o que dá para ele. E aí, uma coisa que é super importante na fase que vocês estão aprendendo a conversar com os pacientes é sempre começar com perguntas abertas. Então, pode ser focada, não precisa ser me conta, diga aí, não é assim, mas você pode fazer uma pergunta um pouco mais aberta do que sua dor melhorou. Você pode perguntar como que ele está, ou como está a dor. Você coloca, a sua dor melhorou, você sabe que ele tem uma dor, você está atendendo ele de novo. Se você fala assim, sua dor melhorou, é diferente de você falar como está a sua dor. Então, as perguntas têm que ser o mais abertas possível, porque senão a gente induz as pessoas a respostas, que é uma das coisas mais comuns nas consultas médicas e a gente não presta atenção nisso. A gente sabe que os problemas, as pessoas param de falar rapidamente, mas a gente muitas vezes interrompe os pacientes antes deles pararem de falar. Então é importante prestar atenção nisso, bem no comecinho, ali naquele primeiro minuto, se ele deu uma pausa para a gente fazer a intervenção e continuar a conversa, porque às vezes a gente interrompe e ele está no meio de uma ideia. É muito comum a gente interromper o paciente com 20 segundos, segundo os artigos, eu vou mostrar esse gráfico, né? E no final, a gente, de uma conversa, da parte da anamnese, antes de ir para o exame físico, sempre é importante perguntar se tem alguma coisa a mais, porque a gente pode prevenir demandas aditivas, aqui, que é conhecido como síndrome da maçaneta, que é quando a pessoa vai embora, a gente vai se despedir, ela fala realmente o que ela precisava, e aquela consulta tem que começar de novo, e aí é muito estresse. Então, esse aqui é o artigo que mostra que as pessoas param de falar espontaneamente, né, em 2 minutos, e que não precisa ter medo, da gente não precisa interromper, não precisa ficar ansioso que a consulta não vai demorar mais se eles falarem até o final. Então, começar com consultas abertas, sempre alternar e depois ir fechando até ter questões de múltipla escolha. As entrevistas, então, a gente tem muitas técnicas de comunicação, acho que o mais comum que todo mundo faz em conversa de bar, com família, com amigos, é o encorajamento verbal curto, que é falar, continua, vai, eu estou te entendendo, quer dizer, para a pessoa ver que ela está ali prestando atenção. Às vezes, quando a gente vai anotar alguma coisa, é bom fazer um encorajamento verbal curto, para a pessoa entender que a gente está prestando atenção. E a técnica de comunicação não verbal, ou seja, ficar com uma postura de que está prestando atenção. A comunicação não verbal é essencial para nós, né, no dia a dia, e quer dizer, a gente presta pouca atenção na comunicação não verbal, a forma como a gente está sentado, a posição, o quanto que a gente anota, o quanto que a gente transmite ansiedade, medo, sono, insegurança, etc e tal, posição da mão, posição da perna. Então, tudo isso transmite informação para o paciente, mesmo nas consultas por vídeo. Tem informação não verbal também nas consultas por telefone, que são essencialmente o tom de voz. Não tem comunicação não verbal nas mensagens. Aí é muito pouca comunicação não verbal, as mensagens por WhatsApp, que são uma forma de comunicação muito precária e muito inadequada para se conversar com o paciente que a gente não conhece pela primeira vez. É bastante precária a comunicação, justamente porque não tem a parte não verbal, que só é feita por emoji, enfim, é muito precário. Então, se o paciente manda uma mensagem, o ideal é a gente pedir para ele ligar, ou a gente liga e transformar uma ligação que é uma comunicação por mensagem em uma comunicação por vídeo ou por voz para ter mais comunicação não verbal. E aí outras coisas, né? A gente falar com o paciente, repetir as últimas frases que o paciente disse, como a repetição em espelho, paráfrase, quer dizer, repetir o que o paciente disse de uma outra forma, com as próprias palavras do profissional e outras formas da gente dizer que está presente. E, finalmente, também a gente fazer os sumários, quer dizer, se tem muita informação, a gente, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, você disse isso,
e a escutativa, que é um pouco de cada uma dessas coisas, tanto a postura quanto praticar a escutativa, que é tanto a postura quanto a comunicação verbal e não verbal. Então, quais são as habilidades de consulta escutativa? A postura corporal, o movimento do corpo, as expressões faciais, fazer perguntas abertas, fazer perguntas interessadas, fazer encorajamento verbal, respeitar o silêncio da consulta, fazer reflexões em espelho, ou seja, parafrasear, repetir o que o paciente disse com as mesmas palavras, com as próprias palavras do profissional, e assim por diante. Isso tudo são habilidades de escutativa. E na comunicação não verbal, no vídeo, né? Quando a gente está numa consulta que tem um vídeo, uma tela, é importante a gente não olhar demasiadamente para a tela do computador. Quando a consulta é por vídeo, aí, claro, a gente está olhando para a tela do computador todo o tempo, não olhar para o teclado, no mínimo possível, não precisa ficar olhando a câmera, é importante, pode centralizar o olho na tela ou em qualquer ponto da tela, e se for desviar o olhar, avisar o paciente que vai desviar o olhar, que vai pegar um objeto, porque ele não tem o campo visual completo, então é importante avisar o que está sendo feito. Bom, fase de compartilhamento, a consulta começa a terminar, a gente já coletou bastante informação, agora a gente vai dar as informações para o paciente. Um dos maiores erros na consulta é a gente não dar o diagnóstico claramente, principalmente quando a gente não tem certeza. Então, o paciente chega com dor na perna, tontura, a gente fala, olha, eu não sei ainda exatamente, eu vou deixar aqui como tontura, quer dizer, você anotou no prontuário que o diagnóstico ainda é incerto, deixou isso claro para o paciente, eu vou pedir tais exames ou vou observar. Então, é importante passar as informações da forma mais assertiva possível, né? E como que a gente passa essas informações? Tem várias formas, a gente pode resumir, a gente pode categorizar, a gente pode perguntar para o paciente se ele está entendendo o que a gente está falando, enfim, toda essa fase da gente falar o diagnóstico e dar uma conduta, é importante a gente fazer um silêncio, permitir com que o paciente fale e sempre perguntar para o paciente se ele está entendendo e se não estiver entendendo, tentar se tiver alguma dúvida, se ele está entendendo alguma dessas técnicas da gente ter certeza que ele entendeu, quer dizer, no final das contas, a gente pode dar até oferecer, por exemplo, múltipla escolha, assim, você fala assim, olha, você entendeu, o que você entendeu, né? Eu gostaria de que você repetisse com as suas palavras o que você entendeu e a gente consegue saber exatamente o que o paciente está entendendo dessa fase da consulta. A tomada de decisão na conduta é uma das coisas mais difíceis na consulta. Então, a medicina antigamente, que não é tanto tempo atrás, há uns 30 anos, era extremamente paternalista. O médico falava para o paciente tomar um remédio, ele tinha que tomar. Não tinha uma conversa de opções, etc. e tal. Hoje, a gente já está numa fase um pouco mais avançada em que o profissional de saúde dá brechas para o paciente não tomar um antibiótico, se não quiser, tomar uma conduta diferente, até ir em outro médico, enfim. Isso é chamado de escolha informada. E às vezes também a gente dá opções para o paciente: olha, você pode tomar o remédio A, o B ou C, um é mais caro, o outro é mais barato. Então, isso é uma escolha informada, é um pouco mais sofisticado do que a decisão paternalista. Muito difícil a gente praticar a decisão compartilhada. A decisão compartilhada é, de fato, a gente empoderar o paciente, e isso é uma sofisticação muito grande, é muito difícil, é uma prática que a gente demora décadas, às vezes, para aprender e para praticar. Mas eu diria assim, o que as pessoas perguntam, qual é a diferença de decisão compartilhada para escolha informada? A decisão compartilhada é mais avançada. A decisão compartilhada, ela se materializa quando um paciente, claro que não são todos, mas tem pacientes que não concordam com a conduta. Então, quando o médico fala assim, olha, eu acho que é o melhor caminho tomar um antibiótico, e o paciente tem o poder, né? Ele está empoderado o suficiente para falar: eu não vou tomar, eu não gosto de tomar antibiótico, eu não vou tomar, por favor, me arruma uma outra alternativa, mesmo que você não tenha essa alternativa. E aí você, como profissional de saúde, pode falar: eu não tenho outra alternativa, se você não quiser tomar, não tem problema. Assim, quer dizer, você arca com as consequências, quer dizer, não precisa assustar o paciente, nem sempre, mas e a gente não precisa concordar com o paciente não tomar um antibiótico, mas o paciente tem a liberdade de falar a posição dele.
Isso é muito importante. Isso é a materialização da decisão compartilhada. A maioria, isso é muito difícil de acontecer. Ainda hoje, vocês vão ver que a maioria dos pacientes, vocês, quando foram pacientes, não falaram tudo o que pensaram da conduta do médico. Não falaram, jogaram a receita fora, não fizeram o que ele falou, mas não tiveram coragem de falar, ou a maioria dos pacientes ainda não tem coragem de falar para o paciente exatamente o que acha daquela conduta. Então, quando ele não tem coragem de falar exatamente o que ele acha daquela conduta, é porque ainda a decisão não foi compartilhada plenamente. Enfim, a gente já falou da demanda aditiva, que no final da consulta isso pode acontecer, né? E se isso acontecer é muito chato, porque a consulta já demorou um tempo, e a gente às vezes tem que marcar um retorno para continuar a consulta nessa fase de decisão compartilhada. Hoje, cada vez mais, nesse campo do método clínico centrado da pessoa e da comunicação, as áreas estão estudando reações emocionais, né? Então, cada vez mais os encontros de comunicação tentam que os profissionais de saúde, os médicos, falem, né? Quais são as reações emocionais que eles têm na consulta. O próprio Barent, quando ele, na década de 50, ele criou os grupos Barent, que eram já para falar de reações emocionais. Então, as pessoas ficavam numa roda, os médicos ainda têm isso na Inglaterra, quer dizer, no Brasil tem bastante também, não sei se na faculdade vocês têm, mas está se disseminando até recentemente no Brasil, mais do que na década de 90 e 2000. As pessoas ficam numa roda, contam um caso em que houve algum problema, alguma reação emocional do profissional de saúde, existe um movimento chamado pushback, quer dizer, o profissional de saúde sai da roda, todo mundo comenta aquilo, interpreta por que teve aquela reação emocional, depois o profissional de saúde volta para a roda e diz o que serviu, o que não serviu, e como ele se sentiu observando a roda comentar as suas reações emocionais. Mas, enfim, a gente não a treina, né, a manejar as reações emocionais. É muito importante nesse campo do estudo das reações emocionais dos profissionais de saúde a gente saber que sempre há reações emocionais, a não ser que o médico seja um autista de altíssimo grau, mas, enfim, sempre existem reações emocionais na consulta. Você está feliz, está triste, está indiferente, enfim. E aí, para essas reações emocionais, existem alguns mecanismos de defesa. Eu não listei todos aqui, mas alguns mais comuns são esquiva, né? O paciente suscita no médico uma impotência, quer dizer, o médico fica numa defensiva. Segurança precoce é muito importante. O que é segurança precoce? É quando o paciente conta uma história triste e o médico reage, não fica assim, vai dar tudo certo, ou eu já vivi isso, quer dizer, isso a gente acha que está sendo tranquilizador para o paciente, mas na verdade a gente está transmitindo uma segurança precoce ou uma insegurança precoce, né? Formação reativa, né? Quando o médico sente raiva do paciente que não segue os conselhos, como não toma o remédio. E tem mais outras tantas reações emocionais que eu não coloquei aqui, são umas 10 mais ou menos. Mas, enfim, essas são as 3 mais importantes, que são mais comuns que a gente vê no dia a dia da prática, o mecanismo de defesa, né? As reações emocionais, não as reações emocionais em si. Então, como é que a gente detecta que está tendo uma reação emocional inadequada? Quando a gente sente ansiedade, raiva, agressividade, vocês vão ver que às vezes vocês vão sentir raiva de um paciente e outro médico não vai sentir raiva desse paciente, muito pelo contrário, ele vai gostar desse paciente. Então, essa reação emocional foi inadequada, né? Para aquele paciente e tem que descobrir por quê. Não que não possa existir, a gente pode ter reações emocionais desse nível, né, de raiva, mas a gente não pode, em geral, não tratar dessa reação emocional, não entender essa reação emocional e, principalmente, não sublimar e transmitir e direcionar essas reações emocionais para outro campo. Segurança prematura, que eu já falei, irritabilidade, preocupação quanto à duração da consulta, distanciamento, frieza,
cuidado para não magoar o paciente, uso exagerado do modelo biomédico, ficar explicando as enzimas e nananã, coisa que o paciente às vezes não gosta, comportamento apostólico, de muito aconselhamento, como se fosse um pastor, educação para a saúde, ou seja, ficar explicando muito o que ele tem que fazer para cuidar dele, coisas muito básicas de alimentação, de atividade física, que às vezes o paciente já sabe, fixação exagerada política do consultório, falar que hora que funciona, que hora que ele vai ligar, que nananã, ou identificação muito próxima, que é falar, eu já passei por isso, nananã, e tem isso, tem que ser usado, às vezes a gente usa, tem que ser usado com parcimônia. Importante dizer que a gente tem esses sinais de alarme, isso não é proibido ter, todo mundo tem, que já não ficou se sentindo distante de uma pessoa, ou porque está cansado também, quem que não usou inadequadamente a identificação muito próxima, né? Que às vezes a gente tem que usar, eu já tive essa doença, então isso tem que, quando a gente fala assim, eu posso usar isso? Pode, mas tem que usar com consciência. Agora eu vou falar, eu já tive essa doença, eu já tive um parente assim, mas isso não é uma coisa que a gente use sempre, né? Então, esses comportamentos, esses sinais de alarme, não necessariamente eles são ruins, eles são só sinais de alarme, para a gente prestar atenção que alguma coisa pode estar acontecendo e de inadequação na reação emocional, né? E tem o estilo de reação emocional mais reativo, que é esse da raiva, etc. E tem o mais proativo, que é da gente tentar direcionar a reação emocional para um campo melhor, mais elaborado. Bom, a gente faz muito na faculdade o Problem-Based Interview, não sei se vocês fazem, que é uma técnica de vídeo feedback. Não fazemos feedback praticamente. E as filmagens da consulta são técnicas muito importantes para treinar a comunicação. Na Europa, eles filmam, isso são consultas, não são estúdios de televisão, desde as décadas de 80, 70, 80. É muito comum filmar consultas, os pacientes estão acostumados. E na USP a gente filma consulta há pelo menos 10 anos, né? 2012 a gente começou na residência, estamos desde 2015 filmando no internato. E aí tem as regras, que todo mundo tem que trazer as consultas, que sempre quem trouxe a consulta primeiro interrompe a gravação, quem trouxe a consulta primeiro fala, e depois quem interrompeu a gravação pode se manifestar, dando sempre um feedback primeiro positivo e depois dizendo o que vai fazer. Então, é uma técnica que, se vocês não aplicam, é muito, muito interessante, é sempre focada na comunicação, tanto verbal quanto não verbal. Primeiro, então, quem for comentar aquele trecho, fala o ponto positivo, alguma coisa que foi bom, e depois o que faria diferente. Não tem certo ou errado, né? Enfim, a gente não discute conduta, é só comunicação, então a gente pode comentar da postura, da forma que cumprimentou, da forma que interrompeu o paciente, etc. e tal, e sempre evitar a psicologização, ou seja, e também a questão das da conduta, não ficar focado tanto nas condutas é melhor do que isso. Então, e por fim, para terminar a aula, assim, a comunicação por meios virtuais agora vai ser uma realidade de vocês. Como eu já falei, é muito perigoso o uso de mensagens, tem que ser muito assertivo, geralmente serve muito mais para uma questão administrativa, marcar consulta, ou se você atendeu ontem, dar continuidade, mantenha a medicação, mas não para falar de um problema novo, principalmente com o paciente, mesmo que a gente já conheça o paciente inadequado. Consulta com vídeo, ao contrário, a gente já consegue ter uma empatia semelhante à empatia que a gente tem na consulta presencial, naturalmente, se os vídeos estiverem ligados, porque a gente sabe que tem a presença terapêutica do profissional. E era isso que eu queria falar para vocês. A outra parte, que é a comunicação de risco, não é o foco aqui. E eu não sei, eu queria abrir para pergunta, para saber se as pessoas têm alguma coisa para falar. Legal, professor. Obrigado aí por enquanto, né? Brilhante apresentação aí. Acho que eu fiz algumas anotações, né, aqui. Fiquei já curioso de início em relação ao que o professor agora falou no final sobre as gravações, né? Isso ocorre
no dia a dia, nas unidades mesmo de saúde, ou é mais em âmbito escolar mesmo, nas unidades mais Não, para... não, na unidade de saúde mesmo, é normal. Lá no SUS tem um termo de consentimento, que é importante ter um termo bem elaborado, né? Uhum, Mas nada muito diferente do que. Nada muito. Um termo de consentimento que, enfim, que pode ser elaborado. usado em pesquisa, como Seria discussão usado em usada em pesquisa, pesquisa. exatamente, dizendo que a gente vai usar a consulta apenas para Sim. termos, Fins de para estudos? caso, exatamente, e vai depois jogar a pesquisa, vai apagar a consulta. E realmente a consulta não pode vazar, né? Então, Uhum. é, Tem é que ter assim, todo esse cuidado ético, né? tem que ter todo esse cuidado ético com o paciente mesmo. Então, com a consulta, mas nunca deu problema, nunca deu Sim. problema. É a atividade que os residentes mais gostam, os alunos também. É muito impactante, é muito mais importante o feedback dos colegas do que de um professor. O objetivo não é o Uhum. professor dar o feedback. Os grupos têm que ter 8 a 15 pessoas, todo mundo tem que trazer a consulta, você não vai lá só para observar, enfim. Perfeito. Então, essas regras elas são importantes. E quem está coordenando é bom que faça uma coordenação bastante inclusiva e detecte que é raro acontecer, mas às vezes tem alguma situação de brincadeira, de coisa assim. Não é bom ficar comentando a consulta fora daquele ambiente. Então, Uhum. mas é uma atividade muito impactante, muito, enfim, muito importante para o aprendizado, né? Sem dúvida, eu acho que fica aí como dica, né? Acho que a gente repassar aqui também para os professores, os colegas, nós temos aqui a professora Rosana acompanhando também essa palestra, e é uma grande estratégia aí para a gente começar a utilizar aqui, né, dentro da disciplina de saúde da família, principalmente, que tem um eixo bem extenso e possivelmente para depois discussões e melhorias na questão de atendimento mesmo, né? Bom, professor, vou abrir aqui. Pessoal que está assistindo, se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir seu microfone aí, fazer a pergunta diretamente aí ao professor Dr. Gustavo Gusto, que está aí disponível. Se não, eu vou fazendo as minhas aqui que eu tenho anotado. Vai lá. Vamos ver se alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal. Pode se manifestar, se apresentar aí rapidamente e fazer a pergunta para o doutor. O pessoal fica um pouco acanhado. Bom, vou continuar aqui perguntando para o doutor, então. A questão, né, doutor, que chama a atenção nessa sua fala também é a questão da comunicação. A comunicação é algo que hoje, nos dias atuais, está cada vez mais difícil, né? Por causa do uso, principalmente da tecnologia. Hoje o pessoal tem uma certa dificuldade em se comunicar, né, diretamente, olho no olho, que eu digo, né? E aí eu queria perguntar para o senhor, né, qual será o impacto futuro aí desse uso de tecnologias em relação à abordagem, né, centrada na pessoa pelo médico. Até porque também hoje o médico ele tem que preencher esses formulários, né, fazer o SOAP lá, preencher nas UBSs, tudo isso já computadorizado, e alguns alegam que já tem que ficar diretamente já preenchendo. Isso é algo que me deixava até um pouco angustiado quando acompanhava alguns médicos, que porque realmente pela demanda já tem que se fazer esse preenchimento, e às vezes acaba que tu não, aquela abordagem olho no olho não acontecia muito, porque tu tinha que preencher o formulário ali, o prontuário, desculpa, para não esquecer das informações, né? E aí, como é que vai ser no futuro também essa questão da telemedicina que hoje a gente trouxe, né? O que o professor está pensando aí? Mas que tipo de tecnologia, a primeira parte da pergunta que você está falando? Eu não entendi. Não, a questão de usos de tecnologia, a Tipo dificuldade qual? tipo WhatsApp.
Então, depende, porque aí depende. Por exemplo, o WhatsApp é uma tecnologia de comunicação que não foi feita para a saúde, as pessoas têm uma grande expectativa, que ela é feita para a Uhum, saúde, ela tem esse lado que facilita, né? Todo mundo usa, e muitas clínicas que querem vender consulta tal, elas imaginam vai aumentar, vai melhorar muito. Eu acho que o WhatsApp, por exemplo, ele é muito restrito, assim, não dá. A gente, sempre que eu usei o WhatsApp para falar com o paciente sobre alguma queixa, me arrependi profundamente e demora mais, a gente tem insegurança de tomar decisão. Então, ele parece que facilita, mas para falar com o paciente, atender um paciente é uma ferramenta péssima, embora muita gente ache uma maravilha. Mas, uhum. assim, tecnicamente é uma ferramenta péssima. Agora, ele ajuda a marcar consulta, esse tipo de coisa, né? Fazer coisas É mais. o fora do consultório, né? E dá sequência, né? Ah, tô bem, dá uma notícia, etc e tal. Mas também uma outra dificuldade é que nada disso, quando ele dá uma notícia, se tá bem, tá ruim, se mudou o remédio, essas informações deveriam ir para o prontuário eletrônico. Então, essa é outra dificuldade, que as informações acabam ficando só no WhatsApp, isso é um problema grave. Todas Uhum, as comunicações nossas com o paciente deveriam ser registradas. Outras tecnologias, tipo devices, né? Tipo relógios, essas coisas, tem um risco. Hoje eles estão ainda muito ruins, todos estão muito ruins, muito raro ter um device bom, porque eles estão mais assustando do que ajudando. Então as pessoas elas têm muito mais informação. A glicemia aumentou, a glicemia diminuiu, a pressão aumentou, a pressão diminuiu, e são informações muito ruins para o paciente ter em excesso, né? A gente precisa ter uhum, informações acuradas, e quando o paciente tem uma informação em excesso, sim, para ele é péssimo, né? Ele acha que ele está com a pressão alta e não está, ele acha que está com diabetes e não está. Então, assim, esse excesso de informações que esses devices trazem, eles são vendidos como muito bom e são uma tragédia. Tem vários artigos mostrando que é uma tragédia do ponto de vista de diagnóstico e tratamento ainda. Então, uhum. a gente precisa de menos informação mais acurada, né? Perfeito, professor. Temos aqui um convidado, Douglas Vieira, levantou a mãozinha. Douglas, quer fazer alguma pergunta? Pode abrir o microfone aí. Douglas, está entre nós ainda? Pode ver que ele está com o mesmo problema meu. Acho que não está conseguindo liberar o microfone, será? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, acho que não dá. Douglas, acho que não está conseguindo. Ah, tá tentando conectar ali. Douglas tem que clicar no microfone aí para liberar o áudio daí. Não está conseguindo ali por enquanto. Professora Rosana, quer fazer alguma pergunta aí para o professor Dr. Gustavo? Boa noite, doutor, tudo bom? Faz algum tempo, mas acompanho já a sua trajetória e também já fui sua aluna. Então, assim, fico muito feliz de estar aqui presente essa noite e só agradecer. Não tenho perguntas nesse momento, assim, mas gostei realmente nessa questão da gente poder trazer para a experiência da saúde da família, né? A possibilidade de estar realizando essas gravações, como o Adalberto comentou. Então, isso é bem interessante mesmo. Nós vamos estar estudando para poder Não, é estar muito bom, é aplicando. muito bom. Eu também, quando conheci, foi muito. Quer dizer, eu comecei a filmar no mestrado, eu fiz uma disciplina que tinha que filmar, aí depois eu conheci o método, o Problem-Based Interview, que é um método muito diferente do que se chama avaliação global. A avaliação global você assiste a consulta inteira, preenche um formulário, se ele viu o paciente, se ele cumprimentou, né? O Problem Base é completamente diferente, não tem uma avaliação quantitativa, ela é totalmente qualitativa, totalmente revisão por pares. Quando a gente dá nota, é só pela participação deles, não tem outra forma de dar nota, não tem certo ou errado, eles têm que participar.
os colegas é que dão feedback, a consulta pode parar a qualquer momento, eles param com 15 segundos, 1 minuto, eles podem começar a consulta no meio, eles podem trazer um trecho que foi difícil, enfim, é muito, muito aberto o método e muito rico nesse sentido de realmente quem está trazendo a consulta pedir ajuda e receber feedback. Geralmente quem trouxe a consulta fica meio apreensivo, porque não... e depois acha ótimo aquela consulta, você nunca mais esquece, muito diferente das outras consultas, e é então um momento de muito aprendizado mesmo. Sim, não, bem interessante. E assim, a questão do uso, o termo de consentimento, né, livre e esclarecido, é um termo simples, como o senhor comentou, professor. Muito Então, simples, não... posso depois disponibilizar, é muito simples, Sim. enfim. Se quiser consultar um jurídico também, lá na USP a gente nem consultou, nunca deu problema. Na gravação, às vezes o profissional fica constrangido, o que os artigos dizem é que ninguém consegue ser ator, então mesmo que você fique um pouco constrangido, você é você mesmo, né? E se ficar constrangido, filma mais de uma, porque depois vai ficando menos. E os pacientes, na média, ficam bem menos constrangidos do que os profissionais, então dá tudo certo. A câmera, é bom a câmera filmar os dois, né? A comunicação do profissional com o paciente, geralmente de lado. Se não der, porque na disposição da sala não dá, é muito ruim, é muito raro isso acontecer, aí privilegia pegar a face do médico, né? Do profissional que está sendo filmado. E com muito cuidado com o som, né? Porque o maior problema das filmagens, dos celulares hoje e das filmadoras é o som ruim, e depois a gente, na hora de escutar, não consegue entender. Não, perfeito. Vamos pedir sim, professor, esse termo, então, para que a gente possa estar seguindo como padrão. Agradeço imensamente, muito feliz de novamente encontrá-lo. Quando tiver congresso, nos congressos sempre tem treinamento, então sempre tem workshop de Problem-Based Interview ou de panel. Aí vocês podem também participar e fazer uma sessão experimental e tal, e é muito rico. Não, Legal, perfeito. legal. Eu acho que também na faculdade de medicina, o que eu tenho dito, a medicina de família, ela é muito associada ao SUS. Eu acho isso não tem problema ser associado ao SUS, só que medicina de família é uma coisa, o SUS é outra. Então, a medicina de família, ela pode contribuir com as outras disciplinas, tem contribuído mundo afora para todas as disciplinas através da comunicação. Em qualquer país do mundo, quem geralmente ensina comunicação são os médicos de família, por um motivo, que é um ambiente que a gente está em que a consulta ela é mais complexa, né? Então, as filmagens que a gente faz num posto de saúde tem muito mais riqueza para análise do que num ambulatório de tireoide, por exemplo, né? Que você já vai saber o que o paciente tem previamente e tal e tal. Então, como são lugares de muito mais incerteza, o ambiente, o setting, a técnica que a gente usa, o método clínico centrado na pessoa, ele é muito rico para os alunos levarem para a sua vida pessoal, né? Quando forem treinar, então é uma contribuição que a medicina de família pode dar para a graduação. Perfeito, professor. Legal, acho que o Douglas está ali ainda com a mãozinha levantada. Será que conseguiu, Douglas, agora liberar o microfone aí? Vamos ver se ele consegue. Acho que agora... Douglas? Ainda não escutamos o Douglas. Acho que caiu. Se quiser mandar ali também no chat, a gente lê aqui a pergunta. Tá engraçado, ele tá com... Ele aparece, some um pouco ali. Ali, foi. Tá aparecendo. Só não estamos te escutando, Douglas. Ou tá com a conexão ruim que nem eu tava. Desconecta o fone, não sei se está com o fone conectado, tenta desconectar talvez. Então, eu vou aproveitar enquanto o Douglas está fazendo essa parte. Eu achei interessante a fala que o professor trouxe agora. Essa questão de desvincular a medicina da família do SUS. Porque é um dos pontos, assim, ó, que nós acompanhamos, e isso é muito forte.
se liga totalmente à medicina da saúde. O que eu quis dizer, assim, claro que a gente atua, no maior campo de trabalho do Brasil, em muitas áreas, é o SUS. Isso não tem problema nenhum. O problema é que na faculdade, assim, medicina de família, a disciplina de atenção primária, na minha faculdade foi assim por muito tempo. O que ensina a disciplina de atenção primária? Ensina a lei 8080. Não. A atenção primária não ensina a lei 8080. Quer dizer, você tem que ter uma disciplina de SUS, né? Então, assim, existe uma confusão conceitual, né? Assim, o que ensina na disciplina de medicina de família? O que faz o médico de família? O médico de família atende problemas frequentes, como hipertensão, diabetes, então a gente tem que ensinar hipertensão e diabetes, comunicação, registro, a gente registra de uma forma longitudinal. Então, as competências do internato aqui na USP são essas. Manejo do tempo, que é difícil, a gente agora tem um internato, é a competência que a gente está mais avaliando se dá para fazer, mas enfim, o manejo do tempo é mais na residência, mas enfim, o manejo do tempo é mais difícil, mas problemas de saúde frequentes, registro, método clínico centrado na pessoa e o manejo de tempo que é mais difícil e a comunicação, que está dentro do método clínico centrado na pessoa, é uma das competências mais importantes que a gente preza no internato. Professor, acho que a gente vai ter que fazer uns intercâmbios aí com vocês, até essa troca de experiências, né? Porque realmente tudo que o professor trouxe aqui nessa noite para a gente, tenho certeza que pelo menos me empolgou e empolgou a maioria dos colegas que estão aqui assistindo até agora, né? Então, também o que me chamou a atenção, e aí já puxo para uma outra pergunta, é a questão que o professor falou sobre o ambiente, né? O ambiente da consulta, o consultório. A gente vê essa modificação do consultório, o médico um pouco mais próximo, não tendo a mesa, né, como barreira entre o médico e o paciente, mas no âmbito particular, né? Aí eu pergunto também como é que funciona aí nessa... Aqui no SUS a maioria é assim. Aqui o consultório não foi desenhado assim, e as pessoas foram adaptando para a mesa não ficar entre o paciente e o médico. Eu já assisti consulta em vários países, na maioria, enorme maioria dos países, eu diria 95%, as mesas são de lado. Mas a explicação que os médicos dão não é simplesmente para criar uma intimidade com o paciente. A explicação que a maioria dos médicos dão fora do país é para otimizar o tempo. Não precisar levantar para examinar, para pedir a pressão, não precisar levantar para ver se o paciente está descorado, porque fora do país, por incrível que pareça, na Inglaterra, enfim, na Holanda, na França, eles atendem muito mais que nós, eles atendem 40 numa manhã. Então, para não precisar sentar, levantar para examinar, claro, quando tem que examinar a barriga, tem que deitar o paciente, mas se não for isso, a explicação que eles dão é também a questão da otimização do tempo. Mas é claro que também a comunicação. Entendi. Eu pensei que justamente era mais para criar esse vínculo, né, essa empatia, ter um pouco mais de... Nunca achei na literatura nenhuma explicação de quem virou a mesa primeiro, enfim, não tem isso. Mas se você perguntar para os profissionais de saúde de atenção primária, a explicação mais comum é para facilitar, otimizar, eles são muito práticos, né? Sim. Como tem que levantar 40 vezes durante uma manhã, eles precisam facilitar a vida. Entendi. E dentro da questão de comunicação verbal e não verbal, né? Uma das coisas que também chama atenção sempre que a gente conversa entre alunos, entre professores aqui, é também a questão da postura do médico e até mesmo da aparência do médico, né? Então, principalmente até mesmo dentro de ambientes do SUS, né? Se isso, a aparência, que é uma comunicação não verbal, né? Isso acaba sendo também, assim como tu olha para o paciente, como ele entra ou sai do consultório, o paciente ele também começa, como o senhor falou no começo, fazendo a análise do médico, né? Ele tem uma expectativa sobre aquele médico. E aí eu pergunto para o senhor, o que o senhor acha dessa questão da aparência do médico, né? Tipo, um médico... A aparência do médico tem um artigo, não sei se vocês conhecem o BMJ, o British Medical Journal, ele é feito por médicos de família, né? Embora seja uma revista
super famosa, tal, as pessoas não sabem, mas ela foi feita inicialmente para médicos de família. Então, ela tem esse viés muito, embora hoje ela atende a medicina como um todo, lá para qualquer especialidade, é uma revista ampla, tipo o Lancet, todas essas New mais England. famosas. Mas outras revistas, tipo o New England, eles são mais voltados para especialistas, enfim, e o BMJ sempre foi mais para o médico de família. Então, todo final de ano, em dezembro, eles fazem uma pesquisa, eles lançam artigos que têm alguma questão mais anedótica, vamos chamar assim, não é estritamente científico. Sempre é o número de Natal. Então, se vocês pegarem o número de 25 de dezembro, de todos os anos do BMJ, sempre tem artigos muito engraçados e tal. Ou que tem alguma coisa pitoresca. E alguns anos atrás eles estudaram qual era a roupa que o médico deveria usar e que o paciente preferia. E os ingleses, né, que foi o estudo onde eles fizeram, eles gostam de um médico normal, de calça, assim, calça e camisa, né? Assim, nada muito especial. Eles não gostavam do médico de jaleco, não era o primeiro que ganhou foi de sem jaleco. E eles não usam jaleco lá na Inglaterra mais há muitos anos. Usavam gravata nessa época, tiraram a gravata por uma questão de higiene, uma gravatinha fina que eles usavam como costume, e passaram a usar calça e camisa, né? E sapato, normal. E eles não. Aí tinham 4 cenários, né? O que eles menos gostavam era do médico cabelo comprido, enfim, com um aspecto mais hippie, vamos chamar assim. É o aspecto que os pacientes menos gostavam. E aí também tinha os 4 cenários de mulher, que eu não me lembro exatamente, mas era mais ou menos parecido. Uhum. Então tem essa coisa do paciente querer e tal. Infelizmente tem esses códigos de. Mas assim, tem gosto para tudo, né? Então tem o paciente que adora médico com aspecto de hippie. Então não tem. Acho que não é um problema, né? As pessoas serem elas mesmas e tal, na medida que isso vai também tendo uma adaptação na sociedade e no local, né, de trabalho. Legal. Professor Douglas entrou em contato aqui comigo via WhatsApp, mandou a pergunta dele aqui. Ele quer saber com relação à comunicação, né? Que o professor tem a dizer sobre a questão dessa consulta online, né? Da telemedicina. A telemedicina por vídeo veio para ficar, a gente tem que treinar. O que os artigos estão dizendo aqui, a gente consegue fazer uma boa consulta, naturalmente tem a limitação do exame físico. O exame físico não é nenhum, a gente consegue fazer inspeção, a gente consegue fazer algum exame físico, não consegue fazer a maioria, mas consegue fazer algum. É importante sempre estar olhando para o paciente, se for criança, pedir para a criança estar no campo visual, se for um idoso com um parente, enfim, tomar alguns cuidados. Quando a gente atende, começa a consulta, explicar quem está fazendo a consulta. Nem sempre o paciente lá sabe exatamente quem é, porque quando ele entra na porta do consultório, ele sabe quem é. Quando aparece uma pessoa no vídeo, pode ser o médico, pode ser uma enfermeira, pode ser um recepcionista, pode ser alguém. Olha, eu sou médico tal, vou te atender. Então, esse ritual, ele é muito importante no vídeo. E o que está acontecendo é que os médicos, alguns aderiram e outros não. E quem não aderiu, está resistindo, está fazendo consultas por vídeo muito precárias. E as consultas são precárias na maioria das vezes, não é por causa do vídeo, é por causa do médico. Então, isso é importante dizer que o maior fator que está influenciando as consultas serem mais transacionais, precárias que eu digo, queixa-conduta, remédio, renovação de receita, consultas que não se aprofundam, e não estou dizendo que todas as consultas precisam se aprofundar, mas às vezes elas precisam e no vídeo não estão sendo aprofundadas, não é por causa do vídeo. Claro, às vezes o vídeo falha, todas essas questões acontecem, mas a maior causa está sendo a descrença do médico em relação ao vídeo, e não ao vídeo em si. Perfeito. Pessoal, mais alguém aqui quer enviar, fazer sua pergunta ao vivo aí? O pessoal já está. Estamos aqui. Beleza, então. Acho que tem um áudio aqui abrindo, Rosana. Rosana quer fazer? Pode ir. Não, eu só quero agradecer o professor, né, pelas contribuições essa noite. Estava
anotando aqui. Professor, nós vamos querer, sim, manter um pouco mais de conversa com o senhor, tá? Para que a gente possa fazer esse intercâmbio de experiências, que eu acho que vai ser muito importante para o nosso eixo saúde da família, tá? E eu quero agradecer, imensamente feliz, assim, ter sido sua aluna e estar aqui hoje te prestigiando é fantástico. Obrigado, fundo do coração, professor. Imagina, tudo de bom para vocês. Obrigado pelo convite. Professor Gustavo, em nome, então, da nossa Liga aqui de Saúde da Família, que a professora Rosana é a nossa orientadora, né? Eu quero agradecer a presença aí dos colegas, né, do curso de medicina aqui da Idomed Estácio. E, como a Rosana falou, agradecer imensamente aí essa disponibilidade que o professor Gustavo, o doutor Gustavo aí teve com a gente. A gente sabe que a agenda dele é cheia, né? Muita corrida, muitos livros para produzir ainda, muitos artigos, né? Mas é um grande prazer, uma grande honra para a nossa Liga ter essa palestra do senhor aqui conosco. Sem dúvida, muito inspiradora. E aí, peço para o senhor deixar uma mensagem aí final para o pessoal, para deixar o pessoal mais empolgado. Certo. Não, minha mensagem é de... Enfim, eu tenho me apaixonado por esse campo que a gente está chamando de comunicação. Minhas duas áreas de interesse são comunicação e registro, então eu acho que os alunos têm uma oportunidade de serem melhores comunicadores, serem melhores médicos e praticar cada vez mais a decisão compartilhada com o paciente. Isso não para médicos formados há muito tempo, eles entendem como uma perda de poder. Eu acho que é o contrário, a medicina só ganha quando vocês praticarem decisão compartilhada, respeitarem a autonomia do paciente, e isso vai ser bom para todo mundo, para a medicina e para vocês. Espero que isso se dê cada vez mais e que vocês consigam fazer essa mudança, que nós estamos numa fase bastante de transição nessa área. Perfeito. Muito obrigado, professor Gustavo. Nada. Uma boa noite a todos e até uma próxima, né? Com certeza terá. Tchau, tchau. Boa noite, Tchau, tchau. Obrigadão. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.